Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 34. E nós vamos ler apenas até o versículo 6. Tá? Daí o texto é bem grande, vai até o versículo 31, mas daí eu vou explicando conforme a pregação. Tá? Então vamos ler o 34, do 1 ao 6. Até o 7 podemos ler. Então, do 1 ao 7. Diz assim: Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo, com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, fala conosco. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Veja só, hoje eu quero, como eu sempre quero passar instruções para vocês, né, irmãos, a respeito do que a Bíblia nos ensina para nós sermos verdadeiros cristãos. Hoje eu quero te falar a respeito de escolhas erradas. Que às vezes a gente faz escolhas, né, que são erradas. A nossa vida é cheia de escolhas. Você escolhe até de manhã, você escolhe até o que você vai usar naquele dia, a roupa que você vai vestir, o que você vai comer. Então, a nossa vida é cheia de escolhas. E essas escolhas do dia a dia são mais fáceis. Mas pode acontecer de a gente ter escolhas muito mais difíceis para fazer na vida. E temos, sempre a pessoa tem, né? Coisas que ela precisa decidir na sua vida que vão mudar todo o seu futuro. Então, a palavra do Senhor nos orienta que tudo que nós fizermos, nós primeiro venhamos a orar, falar com o Espírito Santo, para que Ele nos oriente, para que nós não venhamos a tomar alguma decisão errada. Mas é claro que uma vez ou outra, todo ser humano já tomou uma decisão errada. Isso é certo, né? E enquanto estamos aqui nessa vida, isso pode acontecer. Mas por isso, então, devemos sempre pedir a direção, a orientação do Espírito Santo, para que Ele esteja nos dirigindo e nos aconselhando em tudo o que formos fazer na vida. Em cada direção que nós formos tomar, nós temos que pedir a orientação do Espírito Santo. Em cada escolha que nós formos fazer, nós temos que estar orientados pelo Espírito Santo. Amém? Então aprenda isso, meu amado. Eu sei que você já sabe, mas é sempre bom a gente estar lembrando, porque a palavra do Senhor nos diz que nós temos que sempre lembrar, né, da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vivia repetindo. Ele disse assim, né? Eu vivo repetindo as mesmas coisas para que vocês possam guardar bem. Então, se o apóstolo Paulo, que era muito usado por Deus e tinha uma sabedoria enorme,
repetia, quem somos nós para não repetirmos, né? Então, temos que sempre estar falando sobre isso. Então, mesmo você já sabendo, mas eu volto a falar, antes de qualquer decisão, ore pedindo orientação do Espírito Santo. Amém? Então, e como eu quero te falar então a respeito dessas escolhas, esse texto aqui da palavra de Deus, ele nos dá vários modelos de escolhas erradas que foram feitas aqui, nesse capítulo 34 de Gênesis. Olha só, vou fazer um resuminho rápido para te colocar dentro da história aqui para você entender. Então assim, quando Jacó, ele foi para a terra, né, do seu tio Labão para fugir do irmão Esaú, porque ele tinha roubado, então, a bênção de primogenitura do irmão, através de enganar o pai, dizendo que era Esaú, que era o dono da bênção da primogenitura, ele se passou por Esaú e recebeu a bênção, então, no lugar de Esaú, e por isso teve que fugir, porque Esaú queria matá-lo. E lá ele ficou, né, alguns anos, lá na casa do seu tio Labão, aonde ele se casou. E a palavra de Deus nos diz que ele muito enriqueceu enquanto estava lá. E chegou a um ponto em que ele viu que lá não era mais lugar para ele, porque o Labão mesmo, né, que daí se tornou seu sogro, porque ele casou com Lia e com Raquel, porque ele amava Raquel e trabalhou 7 anos de graça para o pai dela, para poder se casar com ela. Mas o pai dela enganou ele, e no dia do casamento entregou a filha mais velha, que era Lia. Mas ele não queria casar com a Lia, ele queria casar com a Raquel. Aí então ele trabalhou mais 7 anos de graça, para o agora então sogro, né? E para poder se casar com a Raquel. E naquele tempo era o costume então, né, da cultura, se ter mais de uma mulher. Então era permitido por Deus, pela cultura deles, e também para aumentar a população na terra. Hoje já não pode mais isso, tá, irmãos? Deus aboliu isso. Então, mas naquele tempo então era assim. E ele então casou-se com Lia, teve filhos com ela, casou-se com Raquel, teve filhos com ela também mais tarde, né? Mas ele também tinha ainda outras 2 concubinas, que eram as servas das esposas. Então era a cultura da época, era permitido. Hoje não é mais. Mas então ele teve filhos, ele teve 12 filhos. E esses 12 filhos então são as 12 tribos de Israel. E ele teve uma filha. E essa filha então se chamava Diná. E aí quando ele percebeu que não dava mais certo de ele morar lá com o Labão, ele pegou as suas coisas, né, os seus animais, as suas tendas e a sua família e foi embora. Aproveitou que Labão estava na tosquia das ovelhas, num lugar distante, e foi embora, saiu. Só que quando Labão percebeu que ele tinha ido embora, ele foi atrás de Jacó. Eu estou só fazendo o resumo para você entrar bem dentro da história. E aí então o Labão ficou muito bravo, porque disse que ele tinha fugido e tal, mas eles acabaram fazendo uma aliança de paz. E ele continuou voltando então para a sua terra. E agora o que ele precisava então era encontrar o seu irmão Esaú, que quando ele saiu de lá, Esaú queria matá-lo. Então ele estava preocupado com aquele reencontro, né? Mas você lendo aqui, você vai ver que eles se entenderam, deu tudo certo. E nessa volta dele, né, saiu então da casa de Labão e voltou para a sua terra, ele chegou num lugar, numa cidade que se chamava Siquém, que é o assunto agora então da mensagem de hoje. Então ele chegou nessa cidade,
né, chamada Siquém, o Jacó com toda a sua família, com todas as suas posses, as suas ovelhas, o seu gado, tudo que ele tinha. E quando ele chegou ali então em Siquém, nos diz aqui o que nós lemos no versículo 1. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. O que isso aqui nos ensina? Então ele chegou na cidade, era uma cidade nova, um lugar novo. E a Diná, que era a filha dele, né, que a Lia, a sua primeira esposa então, que ele tinha casado, deu à luz a essa moça, ela saiu para ver as filhas da terra. O que ela estava fazendo? Ela saiu de casa para conhecer a cidade. Ela saiu de casa para conhecer, a gente fala de casa, mas é claro que era da sua tenda, né? Naquela época eram tendas. Então ela saiu para conhecer a cidade, que agora eles estavam ali. E ela queria conhecer, como diz aqui, para ver as filhas da terra. Então ela queria ver outras moças. Ela queria ver outras para ver como curiosidade, né, de moça, de menina. Porque ali, a Diná, aqui nessa época, ela tinha entre 12 e 16 anos. A gente não sabe exatamente a idade, mas era entre 12 e 16. Então era uma criança praticamente, né? E ela tinha curiosidade, então ela queria ver como que eram as outras moças que moravam ali. Ela queria conhecer a cidade e ela saiu então, né, dali do meio da sua família e foi caminhar nessa cidade que se chama Siquém. E aí nós podemos ver que aqui foi a primeira decisão errada desse texto aqui que nós estamos estudando hoje, que estamos lendo hoje. Por quê? Porque ela saiu sozinha e por curiosidade. E foi para um lugar onde ela não conhecia ainda. Ela foi para tentar conhecer, né? Ela saiu assim como se fosse para andar à toa. Vou dar uma voltinha por aí para ver como que as outras moças se vestem, para ver como que as outras moças agem. Vou conhecer a cidade. A gente faz isso, né? Às vezes, quando chega numa cidade diferente, a gente diz, vou dar uma voltinha para conhecer a cidade. Não é assim que a gente faz? É. Só que, aqui no caso da Diná, então, ela novinha, né? Entre 12 e 16 anos, ela saiu sozinha numa terra que não era temente a Deus e que trouxe um resultado muito sério para a vida dela. Então, quando ela saiu sozinha aqui, essa curiosidade dela, nós podemos observar que pessoas hoje fazem isso. Como assim, pastora? Olha só, a nossa casa, vamos dizer assim, não estou falando agora da casa lá que você mora, estou falando da casa do Senhor, igreja de Jesus, noiva de Jesus, não falando de denominações, de quadrangular, nem nada, falando de noiva do Senhor, ou seja, o povo salvo, o povo de Deus. Então tem gente hoje que faz como a Diná fez, está seguro em casa, está seguro junto com a família, está seguro junto com o pai, com a mãe, está ali junto com os irmãos, mas de repente resolve sair. Então são aquelas pessoas que às vezes dizem assim, estou na igreja há quantos anos? Quero conhecer o mundo. Geralmente pessoas que cresceram na igreja, né, que talvez já nasceram num lar cristão, e dizem assim, quero conhecer o mundo, porque quem vem mais tarde já conhece o mundo. Mas quem está desde pequenininho dentro da igreja, às vezes o inimigo fica colocando ideias na mente, dizendo, quero sair para conhecer o mundo. E essa é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Por quê?
porque vai andar à toa no mundo. Então vai sair da presença do Pai, vai sair da igreja para ir aventurar no mundo, ou seja, conhecer o mundo. Entendido, irmãos, a comparação que eu fiz? Então, e a Diná fez isso, né? A Diná saiu de casa ali da sua segurança, perto do pai, perto da mãe, perto dos 12 irmãos, eram 12 homens, com certeza cuidavam dela muito bem, que era a única filha, né? Então, ela saiu e foi ver as filhas da terra. Ou seja, vou conhecer o lugar onde eu estou vivendo agora, onde eu estou morando, e vou ver como que elas agem, como que elas se vestem. Foi ver a moda da época, vamos dizer assim, né? E nessa saída dela, então, nessa de andar à toa por aí, aconteceu uma coisa muito com ela, que acontece também com a pessoa que sai da presença de Deus hoje, abandonando a casa do Pai. A pessoa vai para o mundo, o inimigo faz o que quer. Primeiro porque não está protegido, né? Não está seguro ali na família de Deus. Então, o inimigo faz o que quer. Foi para o mundo, foi para as mãos das trevas, infelizmente. E com a Diná aconteceu isso aqui. Então, ela estava lá caminhando, passeando, conhecendo a cidade de Siquém. E olhe no versículo 2 o que diz. Versículo 2. Viu-a Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe da terra, e tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. O nome da cidade era Siquém, e o nome do príncipe dessa cidade também era Siquém. Filho de Amor, o príncipe da terra. Então esse amor não é amor de gostar, né? Mas na pronúncia, se a gente falar bem o H, fica Ramor, mas a pronúncia é amor. Era o nome do pai do Siquém, que tinha o mesmo nome da cidade. Então esse Siquém, né, filho desse príncipe da terra, ou seja, era ele que mandava naquele lugar. O filho Siquém, ele viu a Diná e diz ali, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. O que esse rapaz fez, o Siquém? Ele estuprou a Diná. Então aqui foi um ato de violência, né, de humilhação. E a Bíblia diz também no original, ela fala de contaminou. Então o rapaz, o Siquém, com o estupro que ele praticou na vida da Diná, ele a contaminou. Por quê? Porque era proibido por Deus para os descendentes de Abraão se misturarem com o povo daquelas terras. Ou seja, não podia, né, ter casamento entre os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, né? Então o povo de Israel não poderia se casar com os que moravam em Canaã, com aquele povo que não servia a Deus. Então, quando o Siquém estuprou a Diná, ele a possuiu, ou seja, estuprou, humilhou, e essa palavra humilhou aqui bem significa contaminou. Então ele contaminou a moça e também a família de Jacó, né? Porque era proibido o casamento entre os hebreus e os cananeus. Então veja só, a decisão dela de sair sozinha trouxe isso aqui, um problema muito grave para a vida dela. Ela foi estuprada, envergonhada, contaminada. Então tem decisões na vida da pessoa, né, na nossa vida diária, que a gente toma, que vai trazer uma consequência não muito boa. Porque toda atitude tem uma consequência, toda escolha tem consequência. Por isso que eu falei antes de fazer qualquer coisa, temos que pedir a direção do Espírito Santo. Mas a Diná foi assim, né?
talvez naquele impulso de juventude, entre 12 e 16 anos ela tinha, então era uma adolescente, né? Ela foi prejudicada pela sua decisão. E às vezes nós então tomamos decisões precipitadas na vida que depois, mais tarde, dá problema sério. Então, por isso, sempre orar, né? Aí no versículo 3, diz assim, sua alma de quem? De Siquém, o rapaz. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então o rapaz tinha estuprado ela, tinha feito mal para ela, mas ele se apaixonou por ela. Ele amou a Diná. E ele então quis se casar com ela. E daí foi por falar para o pai dele o amor, né? Ou Ramor. E daí no versículo 4 diz, então disse Siquém a Amor seu pai, consegue-me esta jovem para esposa. Então o ato dele foi errado, mas ele ainda quis casar-se com ela. Então foi uma atitude, vamos dizer assim, que boa, depois do erro que ele cometeu, né? Então ele quis ainda ficar com ela, casar com ela, cuidar dela. Mas o seu erro já tinha sido cometido, então a vida da Diná tinha sido mudada para sempre, mesmo ele querendo casar com ela. E quando ele fez isso aqui, ele demonstrou que ele tinha mais caráter até do que um que conhece a palavra de Deus, porque eles eram pagãos, eles não serviam a Deus. Quem eram os siquemitas, ou seja, os descendentes aqui de Ramor, né? Os que moravam na cidade de Siquém? Eles eram descendentes do filho de Noé, o cão. Lembram na história de Noé? Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então esse rapaz aqui, ele era descendente do cão. Do cão é um nome, né, irmãos? Não é o cão, cachorro. Era um nome, era uma pronúncia de um nome. Então, algumas Bíblias diz Cã. Mas ele era então descendente desse Cã, que era filho de Adão. Noé. Estou misturando os nomes aqui. Às vezes a gente fala tanto nome que dá uma mistura na cabeça, né? Então, mas eles não podiam se casar então, porque eles não serviam ao Deus de Israel, porque os descendentes de Abraão eram semitas, ou seja, descendentes de Sem. Então, Sem, Cã e Jafé. Hebreus, descendentes de Sem, que são os semitas, e esse aqui, então, esse Siquém era descendente do Cão, né, do filho de Noé. Então, mas mesmo assim ele se apegou, diz aqui, que ele amou a jovem e pediu para o pai dele, pai, consegue ela para mim, para eu casar com ela? E aí começa uma outra atitude tomada que trouxe também outras consequências piores, né? Diz ali no versículo 5, quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. Olha só. Então, o Jacó, quando ele recebeu a notícia que a Diná tinha sido estuprada, tinha sido violada, ele estava sozinho em casa, sozinho no modo de dizer, sem os seus filhos. Não que ele estivesse totalmente sozinho, tinha pessoas ao seu redor, mas os filhos dele, que eram os 12, né, os 12 que são as 12 tribos de Israel, eles estavam no campo cuidando do gado. Então, quando Jacó soube, ele ficou quieto. Sabendo que a filha dele, a única filha mulher, né, tinha sido então estuprada, ele não fez nada. Ele ficou quieto. Por quê?
porque os 12 filhos que eram a ajuda dele, no caso, se precisasse se defender fisicamente, não estavam ali naquele momento com ele. Então, alguns estudiosos da palavra dizem assim, que ele ficou com medo de que o Hamor e o Siquém e o povo daquela terra, então, fizesse alguma coisa contra ele, e os filhos não estavam perto para defendê-lo. Também tem estudiosos da palavra que dizem assim, que ele não fez nada porque ele já sabia que o estupro era uma coisa meio que normal entre os moradores daquela cidade. Então ele não fez nada, ele ficou quieto, calou-se. No final do versículo 5 diz, calou-se, pois, até que voltassem. Então, quando os filhos dele voltaram do campo, aí então os filhos souberam e começaram a agir. Mas o Jacó ficou quietinho, não fez nada. Aqui então nós podemos ver que ele não agiu como deveria, no caso de pedir pelo menos satisfação, né? Como que a minha filha foi estuprada e eu não vou fazer nada? Né? Então aqui foi um erro de Jacó. Então, pastora, mas Jacó era um homem temente a Deus, então ele errou? Claro que ele errou. Ele era igual a nós. Nós temos pecado, eles tinham pecado também. Eles também erravam. E ele errou, né, nessa atitude aqui de não defender a sua própria filha, a única filha, e ele não fez nada. Então, aí quando os filhos chegaram, a história mudou. Aí no versículo 6 diz assim, e saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Então o Siquém tinha pedido para o seu pai, consegue essa moça para que eu case com ela? Então era costume na época que quando ia acontecer um casamento, quem negociava o casamento eram os pais, né? Então o Hamor foi conversar com Jacó, pedindo a mão de Diná para casar com o filho dele. Aí no versículo 7 diz assim, vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram. Olha só, os irmãos tomaram a dor da irmã, mas o pai não fez nada. Aí diz ali, continua falando, muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Então esse ato de estupro era uma coisa assim, e até hoje, não deve ser praticado, né, irmãos? Mas na cultura judaica era uma coisa assim muito, mas muito séria. E já os povos das cidades pelas quais eles passavam, eles não tinham essa cultura de guardar, de proteger, né? Mas eles tinham o costume de estupro, de violência sexual, tanto que era o pecado de Sodoma e Gomorra, que quando os anjos chegaram lá, os homens queriam, né, abusar dos anjos. Então, alguns dizem que Jacó não fez nada porque sabia desse costume, mas na cultura judaica era um crime muito sério, era um pecado muito grande. E aí então os irmãos tomaram a dor da sua irmã, né? E diz ali, indignaram-se e muito se iraram, pois Siquém praticaram desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Aí no versículo 8 diz, disse-lhes Hamor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha, peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor, habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. Então eles estavam dizendo, se vocês nos derem a Diná para casar com o Siquém, porque ele está apaixonado por ela, ele quer casar com ela, nós também damos as nossas filhas para casarem com os rapazes de vocês.
Então eles fizeram a proposta para Jacó: nós vamos morar juntos, nós vamos ser vizinhos, nós vamos plantar junto, colher junto, esse tipo de coisa que era da época. Então eles disseram: aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor, habitai e negociai nela, e nela tendes possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Então o rapaz que tinha estuprado a Diná falou com o próprio Jacó e com os irmãos da Diná e disse, ache eu mercê. O que é que ele estava dizendo? Se eu merecer a misericórdia de vocês, permita que eu case com ela. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então ele, mesmo não sendo do povo de Deus, ele teve uma atitude correta. Ele errou, um pecado muito sério, mas ele ainda quis ficar com a moça, ele quis protegê-la, ele quis casar com ela. Então ele teve uma atitude de homem, vamos dizer assim, ele teve uma atitude correta para corrigir o seu erro. Mas, quando diz aqui no versículo, no 12 ele ainda está falando, majorai de muito dote de casamento e as dádivas. Ele estava dizendo, pode fazer o valor que vocês quiserem no dote, porque naquela época o noivo tinha de pagar o dote para a noiva, para a família da noiva. E aí então ele disse, e darei o que me pedirdes, dai-me porém a jovem por esposa. Agora aqui começa outra coisa muito séria. Olha só, já vimos duas coisas sérias aqui. A saída da Diná sozinha numa terra estranha, que representa quando a pessoa sai da igreja e vai para o mundo, dizendo que quer conhecer o mundo, vai acabar sofrendo e muitas vezes morre, E a outra aqui foi a atitude de Jacó, quer dizer, ele não fez nada, vou esperar meus filhos. Ele tinha de ter tomado já uma decisão. Mas aqui agora com os irmãos dela começa uma coisa ainda pior, porque agora aqui vai ter morte envolvida. Então assim, então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Hamor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia, ou seja, vergonha. Nós não podemos dar a nossa irmã para um homem que não é circuncidado. Os homens da família de Jacó, de todo o povo judeu, pratica a circuncisão, que é o corte do prepúcio masculino. Então é como, para você entender bem, é como se fosse uma operação de fimose. Não é a mesma coisa, mas só para você entender. Então todos os homens têm que passar por isso. Por quê? Porque representa o ato de uma aliança com Deus. Deus exigiu do povo de Israel naquela época a circuncisão. Era uma aliança que eles estavam fazendo com Deus e mostravam isso então na sua carne. E o rapaz aqui não era do povo de Deus, então ele não era circuncidado. E aí os irmãos da Diná disseram assim: não, nós não podemos entregar ela para um homem que não é circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Aí no 15 eles dizem: sobre uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Porém, um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Então, o que os 12 irmãos da Diná fizeram? Eles não tinham a intenção de fazer isso, pelo menos 2, que eram o Simeão e o Levi, que eram irmãos de pai e mãe da Diná, porque eles também eram filhos da Lia. Então Lia deu para Jacó Simeão, Levi e Diná. Então esses 2 foram os que mais tomaram a dor dela.
E aí eles fizeram isso, falaram isso para os descendentes lá do Amor, né? E falaram com má intenção. Então eles fizeram uma escolha baseado, vamos dizer assim, que na vingança. Então eles estavam de má intenção quando eles fizeram essa proposta para os filhos, para o Amor e o Siquém, o seu filho. Porque eles disseram, se vocês se circuncidardes, aí nós deixamos ela casar com você. E aí ainda exigiram mais, que todos os homens da cidade se façam a circuncisão. E se era para casar com a Diná, seria no caso só o Siquém que deveria praticar a circuncisão, né? Mas eles, agindo já de má intenção, exigiram que todos os homens da cidade se circuncidassem. Talvez você diga assim, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Você já vai entender. Olha só. E daí, então, eles fizeram essa proposta, né? E no versículo 18 diz, tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Então o Siquém e o pai dele concordaram. O Siquém estava apaixonado pela Diná, ele queria se casar com ela, concordou, sem problema, eu pratico a circuncisão. E o pai dele, o Amor, né, também disse que não tinha problema e que todos da cidade iriam então se circuncidar. Todos os homens, né? E aí então eles aceitaram a proposta para que Diná pudesse se casar com Siquém. Aí no versículo 19 diz, não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó, e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então ele era um rapaz que praticava coisas erradas? Sim, mas que era o mais honrado de todos. Então podemos dizer assim que era o que mais tinha juízo naquela família, era o rapaz, né? E ele queria casar-se com ela, então foi logo fazer a circuncisão. E aí no 20 diz assim, vieram pois Amor e Siquém seu filho à porta da sua cidade e falaram aos homens da cidade, estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los, recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Então eles estavam falando para os moradores da cidade, vai ser assim, se nós se circuncidar, eles vão habitar junto conosco na cidade e pode haver casamento entre os nossos filhos. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. Então eles estavam dizendo, nós vamos nos unir, nós vamos nos juntar, vamos ser como se fosse uma grande família, né? E os povos da terra, então, e deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Então, resumindo, todos os homens da cidade de Siquém praticaram a circuncisão por causa do amor de Siquém pela Diná, para eles poderem se casar. Só que os irmãos da Diná, como eu falei antes, eles agiram com uma má intenção, porque eles exigiram isso, mas eles já tinham um plano lá na frente. Então, o que eles fizeram? No versículo 25 diz assim, ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, que eram também filhos da Lia, então irmão tanto de mãe quanto de pai da Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Olha só, então eles já calcularam assim, nós vamos pedir que eles se circuncidem, e no terceiro dia, que é o dia que mais eles vão estar
com dor, vão estar fracos por causa da circuncisão, nós vamos matá-los e vamos vingar a nossa irmã. Então eles fizeram isso, né? Diz aqui que o Simeão e o Levi, irmãos de Diná, então esses dois mataram todos os homens da cidade. Passaram também ao fio da espada a Hamor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Então ela estava na casa do rapaz, né, já para o casamento, e eles mataram, no caso o noivo dela, mataram o sogro, mataram todos os homens, pegaram ela e levaram embora. Então aqui foi uma coisa que foi uma atitude errada que trouxe consequências gravíssimas. Olha só. Aí Jacó falou com eles, né? Sobrevieram os filhos de Jacó os mortos e saquearam a cidade, porém sua irmã porque sua irmã fora violada. Então eles fizeram isso uma vingança, né? Levaram deles os rebanhos, os bois e os jumentos. Então eles mataram o povo e ainda pegaram as coisas que esse povo tinha lá na cidade, né? E levaram todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então, foi uma atitude muito errada, uma consequência muito séria, porque a Diná foi estuprada, tudo por causa da decisão errada que ela tomou por sair de casa sozinha, sem proteção dos irmãos ou do pai, né? Numa cidade estranha. Então, esse tipo de coisa, eu quero que você faça a comparação. Acontece no mundo espiritual, quando uma pessoa que está segura na igreja, na presença do Pai, e diz, eu quero conhecer o mundo. E lá vai, conhece pessoas que vão machucá-lo, feri-lo, né? Vão até matar. Então, tudo isso por causa da atitude da Diná. E depois, então, pela atitude do próprio Jacó e dos seus irmãos. Então, foi destruída a honra da Diná e foi destruída uma cidade inteira e muita gente morreu. E outros ficaram escravos, como as mulheres e as crianças. Então, veja só, atitudes erradas na vida. Eu falei ligeiro para dar tempo de eu explicar a história, né, irmãos? Que é uma história um pouco grande. Mas, então, nós podemos entender que quando a gente toma decisão errada na vida, vai ter consequência séria. Pastora, mas como que eu sei? Que eu devo fazer numa escolha que eu tenho que praticar? Nunca decida na dúvida. Nunca decida sem orar. O Espírito Santo dá a resposta. O Espírito Santo dá a solução. E aqui, antes ainda do erro da Diná, eu deixei para falar por último esse aqui, para você perceber que escolhas erradas sempre traz mais escolha errada. Por quê? Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, olha só. Quando Jacó, lembram lá no início que eu falei que ele saiu da sua terra, fugido do irmão Esaú? Então, quando ele estava indo para a casa do seu tio Labão, ele chegou num lugar chamado Betel, onde ele teve aquela visão dos anjos, uma escada que anjos subiam e desciam da terra e do céu. Os irmãos conhecem essa história, né? Então foi nessa cidade, nesse lugar chamado Betel. E aí ele fez uma promessa para Deus. Ele disse assim, se o Senhor me levar em segurança, me trazer de volta para minha casa em segurança, eu vou colocar aqui um altar ao Senhor. Então ele colocou as pedras ali que serviram de travesseiro para ele. Mas ele, então, quando ele voltasse de lá, ele deveria construir um altar naquele lugar ali onde Deus apareceu para ele através daquela escada, com os anjos subindo e descendo. E o que nós vimos é que ele não fez isso. Olha só, quando ele fugiu então lá do Labão, pegou tudo que ele tinha e voltou para a terra dele, ele devia de ter passado então primeiro por Betel, para cumprir a promessa e levantar ali um altar ao Senhor. Mas não, ele não foi para Betel e foi para Siquém.
E aí a palavra diz, no versículo 20 do capítulo 29, diz: e levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus de Israel. Então ele levantou um altar a Deus, sim, mas não foi aonde deveria ter sido, que era em Betel. E ele levantou um altar em Siquém, aonde aconteceu todas essas coisas tristes e erradas. Então, já no começo de tudo, escolhas erradas trouxeram outras escolhas erradas. Então, Jacó devia de ter ido primeiro em Betel, erguer um altar, fazer um louvor ao Senhor e depois continuar a sua viagem. Mas ele não passou por Betel, ele foi para Siquém e em Siquém ele ergueu um altar. Então, às vezes a gente pensa, eu estou fazendo a coisa certa. Pode até estar fazendo a coisa certa da maneira errada. Ficou entendido isso, irmãos? Então, ele tinha de ter feito o altar lá, ele foi fazer na outra cidade. E nessa outra cidade aconteceu todas essas tragédias. Então, decisões erradas trazem consequências muito sérias. E nós, então, como queremos aprender como viver como verdadeiros cristãos, temos que sempre pedir a orientação do Espírito Santo para que nós não pratiquemos as coisas erradas, para que a gente faça escolhas certas. Se você de repente está com alguma dúvida no teu coração, não tome nenhuma decisão. As decisões corretas na vida devem ser tomadas quando tem paz de coração. Se é vontade de Deus, se é vontade do Espírito Santo que você tome alguma atitude, você vai ter paz no coração com isso que você vai fazer. Enquanto tiver assim aquela dúvida, tiver aquele mal-estar, aquela coisa de você não ter certeza se você deve fazer ou não, não faça. Espere mais um pouco, ore mais um pouco, porque nessa oração Deus vai te dirigir, te direcionar, e vai te livrar de armadilhas que só Deus conhece, que estão lá na frente, que nós não conhecemos. Ficou entendido, irmãos, esse texto? Ficou entendida essa palavra? Amém? Então guarde bem isso. Nunca tome decisão na tua vida se você ainda tem dúvida. Se está em dúvida, é porque Deus ainda não respondeu. Porque quando Deus responde, a gente tem a resposta certinha ali que encaixa. Parece que encaixa no teu coração a resposta. Encaixa, você sente paz. Então não tome nenhuma decisão precipitada na tua vida. Para quê? Pastor, eu faço da minha vida o que eu quiser. Claro que sim, nem Deus obriga a gente a fazer as coisas. Mas Deus quer evitar que a gente venha sofrer. Então, se nós evitamos praticar coisas erradas, nós vamos evitar lá na frente uma dor maior. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Eu sei que eu falei rápido aqui para poder terminar a história. Mas você foi abençoado com essa palavra? Amém? E em Tiago 4,4 diz assim: aqueles que se fazem amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. Então aquilo de a pessoa dizer, eu não vivo, eu quero conhecer o mundo, eu quero experimentar o mundo, eu vou sair só um pouquinho da igreja, eu vou lá, depois eu volto. Amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. E inimigo de Deus é coisa séria, Como eu digo sempre, quando você tem inimigos que você não devemos ter, mas tem gente que não gosta de nós, Então se levantam como inimigos, não que a gente queira inimigos, mas é um inimigo que você está vendo, você conhece, você sabe, ali eu tenho que tomar cuidado com essa pessoa, eu tenho que me cuidar. Então você está vendo ali e você pode pedir auxílio a Deus contra esse problema de alguém estar contra você. Mas se você se torna inimigo de Deus, quem vai te ajudar? Não tem? Porque ninguém é maior que Deus. Então não vamos nos tornar inimigos de Deus. Não vamos querer dizer como a Diná, vou sair conhecer as filhas da terra. Muitos cristãos dizem, vou conhecer o mundo, vou ver como é que é a vida lá fora. Traz consequência bem séria.